Então, eu fiz uma pequenina investigação, desta vez, uma coisa mesmo muito simples, que foi a origem etimológica da palavra xenofobia. E uma das coisas que eu reparei, portanto, xeno quer dizer estranho, fobia quer dizer medo. E, no entanto, em várias definições que eu vi, estava aversão ou medo em relação aos estrangeiros. Portanto, àqueles que não pertencem ao mesmo lugar. E eu achei interessante, e até mesmo para delimitar aqui a diferença entre xenofobia e racismo, por exemplo. Esta ideia de ser aversão ou medo são duas coisas diferentes. Por exemplo, aversão implica já uma dimensão um bocado parecida com o racismo. O medo é uma coisa que eu até acho que é um bocadinho natural. Ou seja, se nós formos a ver a história dos povos, não é? Há sempre medo em relação aos estrangeiros. Depois, associando a esta minúscula investigação que eu fiz, comecei um bocadinho a vasculhar um bocadinho nas mitologias, e se nós formos ver as mitologias dos vários povos, existe sempre algumas figuras mitológicas que defendem o panteão de um determinado povo em relação a outros panteões, ou seja, em relação aos estrangeiros. Ou seja, há uma narrativa mítica, mágica, portanto, que de certa forma mostra não tanto a aversão, provavelmente em algumas mitologias, e também o medo, ou pelo menos uma certa repulsa enquanto o estrangeiro não é reconhecido. Por exemplo, nós temos na mitologia do Egito o caso do Set, que depois veio a palavra Satã, depois pela tradição cristã, em que basicamente é o Deus que guarda um bocadinho o Egito em relação aos estrangeiros, que dá a ilusão aos estrangeiros de que o Egito é como eles o veem, quando o Egito é completamente diferente, de forma a salvaguardar, portanto, o Egito. Eu achei interessante fazer esta distinção, portanto, entre xenofobia e racismo, e também estas duas palavras, aversão ou medo, porque a mim o medo parece uma coisa natural enquanto as pessoas não se familiarizam umas com as outras, haver um certo medo de umas culturas em relação a outras. Aversão já me parece uma palavra muito próxima do racismo, que é uma coisa diferente, que é em relação a diferenças biológicas, em que há superioridade de etnias em relação a outras. Portanto, há esta dimensão de que uma etnia é superior a outra. Neste caso, podíamos falar de raças, portanto, de cor de pele e essa coisada toda. Portanto, era por aí que eu comecei um bocadinho a fazer a minha ideia dos primórdios e da origem da xenofobia. Para terminar, e para não estar a tirar muito tempo aos outros, portanto, isto é só 4 minutos, queria só ressalvar a dimensão social que está incrustada, penso eu, no nosso subconsciente, ou pelo menos, eu não diria do subconsciente coletivo nem individual, mas do subconsciente cultural, a ideia de que no Neolítico, com a criação das primeiras cidades e com o facto de haver cada vez mais gente e haver menos comida, de certa forma também se ter criado aqui uma espécie de uma redoma em que tentamos afastar os estrangeiros que a nossa cidade não pode sustentar. Portanto, queria também sublinhar esta dimensão social. Pronto, e basicamente era por aí que eu queria começar. Comecei por falar, portanto, da palavra xenofobia, dividi aqui nestas duas partes a aversão ao medo e fiz a relação do medo com o racismo, relacionei com a mitologia e, de facto, as mitologias, de certa forma, também já começam com esta ideia de defesa, do ponto de vista metafísico, a criar uma espécie de um sistema imunitário de uma determinada comunidade em relação a entidades, a outras entidades culturais que queiram penetrar nela, e terminei nesta questão da sociedade que começou no Neolítico, as primeiras cidades em que talvez por escassez de comida ou por dimensões mais culturais e mais, digamos, mais físicas, também se criou aqui uma redoma que afasta os estrangeiros daquilo que a nossa sociedade não pode sustentar. E pronto, queria passar agora a palavra. Obrigado, Rui. Então, vou passar.
eu vou seguir uma ordem, deixando o Peter para o fim, porque ele pediu para ficar para o fim. Eu vou seguir aqui uma ordem pelos ecrãs que eu tenho aqui, pela disposição que está aqui no meu ecrã, ok? Portanto, agora vou passar para o Paulo. Raios, esse ecrã. Raios. Eu, as origens, lembro-me de duas coisas. Não da história, mas talvez podia falar do meu caso pessoal, a minha origem. Eu sempre achei que tratar as outras pessoas todas por igual seria não discriminar. Seria exatamente não promover xenofobia ou racismo. Então era capaz, se calhar, na presença de um amigo preto, porque não tinha muitos, se calhar tive ocasionalmente, era capaz de brincar e dizer: ai, estás tão escuro. E dizer uma parvoíce deste género, tal como a gente às vezes brinca com um nome qualquer, tipo uma rapariga que se chama Vanessa, e nós dizemos vamos nessa, como se tivesse alguma piada e ela não tivesse farta de ouvir aquilo durante a vida inteira. Então a minha perspectiva era essa. Não reconhecia os meus privilégios e como tal achava que brincar com pretos ou brincar com o nome das pessoas ou com outra característica qualquer que não fosse algo habitual da vida seria indiferente e seria tratar todos por igual. E portanto levou muitos anos, se calhar só muito recentemente, através de uma educação que não sei bem de onde é que ela veio, mas tem a ver com a curiosidade das pessoas e com o nosso interesse em querer saber mais, é que percebi que se calhar certas brincadeiras podem não ser sentidas da mesma forma como para mim são indiferentes porque tenho o privilégio de ser branco, podem não ser sentidas pelas outras pessoas porque não tiveram o privilégio ou tiveram o desprivilégio neste caso de ser maltratadas derivado da sua cor, do seu nome ou das suas características, sejam elas quais forem. Estas são origens que não são históricas, mas que penso que também fazem sentido como origens. E culturalmente, ontem soube algo engraçado que tem a ver com o xadrez. O xadrez é um jogo que pensa-se que foi inventado há mais de 2000 anos. E alguém dizia que o xadrez era racista, e eu fiz um esforço mental, mas o xadrez é racista porquê? Dando a ideia que as pedras estão, portanto existem pedras brancas, existem pedras pretas, estão todas por igual, e depois lembrei-me, as brancas saem sempre primeiro. E perguntei, mas isso tem alguma vantagem? E realmente cientificamente foi estudado no século XX que as brancas saírem primeiro tem ligeira vantagem. Mas o que é mais curioso e o que eu não sabia é que só a partir do século XIX, meados do século XIX, é que os ingleses inventaram como regra num torneio que as brancas saíam primeiro. E depois isso foi para os Estados Unidos e ficou como regra universal. Mas desde que o jogo foi inventado, há mais de 2000 anos até ao século XIX, era sorteado qual era a cor das peças que saía primeiro. É tudo. Ok. Obrigado, Paulo. Portanto, na tua perspectiva, na tua partilha, falaste mais de racismo do que xenofobia, é isso? Existe uma associação que... Sim. Sim? Ok, sim, ok. Ok, boa. Sim, desviei-me do tema, fazes muito bem em chamar... Sim, existe uma ligação, obviamente, mas... sim, existe o tema, mas tudo bem. De acordo com o ecrã, eu serei a seguir. Portanto, vou pôr aqui 4 minutos para mim também. O moderador tem direito a falar, certo? E isto é um tema que se calhar é um bocadinho mais complexo do que parece à primeira vista. Tal como o racismo, por exemplo, e uma série de outras coisas. Mas, simplificando, eu vejo a xenofobia mais como uma questão de identificação cultural e de necessidade de pertença. Ou seja, não sei se é biologicamente, acho que não, mas não faço ideia. Nós temos esta grande necessidade de pertencer a qualquer coisa e temos uma grande necessidade de criar padrões, não é? E de generalizar. E sentimos a necessidade de nos identificarmos com algo, para sentirmos que pertencemos a qualquer coisa. Sempre que aparece alguma coisa diferente, das duas uma, ou criamos ligação com essa coisa diferente também, ou pomos lá à parte porque não temos nada a ver com aquela coisa e ligamos à outra com a qual nos identificamos mais. Seja através do que for. Seja através da nacionalidade, através de questões políticas, crenças religiosas,
sei lá, desporto, o que quer que seja. E no caso da xenofobia, o que acontece muitas vezes é um medo muito grande associado à perda de alguma coisa, associado a uma identidade que é nacional, logo tudo o que vem de fora é uma ameaça, põe em causa a minha identidade e pode colocar em causa a minha subsistência. E é uma grande fonte de divisão e separação, não é? Quando nós criamos este sentido de identidade, por um lado, cria-nos conforto porque nós pertencemos a alguma coisa, e por outro lado, cria separação com tudo o que é diferente. E, portanto, nós sentimos mais confortáveis em afastar essas coisas que são diferentes. Normalmente por medo. E pronto, é esta a minha partilha, só para lançar aqui uma perspectiva que depois pode ser desenvolvida. Okay? E neste momento vou passar para a Raquel. Bom, eu tenho estado a fazer assim um bocadinho um apanhado daquilo que todos têm estado a dizer. Portanto, quando começámos com o medo do estranho e a aversão a estrangeiros, será que é ao estrangeiro ou é ao desconhecido? Portanto, a aversão ou o medo do que é desconhecido e não só pelo facto de ser a questão, se calhar, nós associamos ao estrangeiro, porque o estrangeiro é o que vem de fora, lá está, é o que não pertence ao território que é conhecido, que pode ser uma ameaça para o território que é conhecido, e portanto nós tememos o desconhecido, chamado de estrangeiro, porque vem de fora, não é? Portanto, passo aqui, isto em relação à xenofobia com racismo, e se calhar a palavra aversão estar mais associada ao racismo, poderá ser, e o racismo é um dos subtipos de xenofobia existentes, mas pronto, poderemos aprofundar depois, não tenho assim grande coisa a dizer em relação a isto, mas depois em relação à parte das construções sociais, históricas, há sempre, em todos os países, e lá está porque nós necessitamos de ter esse sentimento de orgulho para podermos ter essa identificação e o sentimento de pertença, e normalmente constroem-se as narrativas de um enaltecimento do nós versus o eles, onde, por exemplo, e é simples, na escola e na educação que é dada, pelo menos na obrigatória, é sempre construída a comunidade imaginada e nós só falamos das vitórias que houve dos portugueses, nós não falamos das derrotas que os portugueses tiveram. E assim se constrói a narrativa do enaltecimento da nossa nação. Mas isso é uma meia-verdade daquilo que foi a realidade histórica. E para este tema em concreto, isso também se adequa à época dos descobrimentos. É a época de ouro portuguesa, mas que, como sabemos, nem tudo foi um mar de rosas, nem tudo foi fácil, nem todos os povos... Ou seja, essa colonização não foi benevolente por parte dos povos que já lá estavam, nem, e por exemplo, se calhar com os povos africanos acabaram por ser mais submissos, com os indígenas isso já não se passou, e daí também se ter feito a escravatura entre a África e o Brasil, para que se pudesse trabalhar os campos, que depois é muito curioso, porque quando se vê, agora saiu, por acaso aqui há uns tempos vi um gráfico, que mostrava o quão racistas os portugueses eram, e nesse gráfico, na nota dizia que era acharem que são menos, ou qualquer coisa assim, ou que são menos inteligentes, ou que há certas raças que não são predispostas a trabalhar. E normalmente há esse discurso de que se associa que povos africanos ou povos de países mais quentes, que são associados também a terem menos capacidades intelectuais e menos predisposição para o trabalho, mas que foram esses que no fundo foram utilizados para fazer a construção das grandes colónias e portanto isto acaba por ser discursos também contraditórios. Mas pronto, continuando e não aprofundando muito neste lado, em relação às construções sociais históricas, ao enaltecimento do nós, à construção imaginária do nós, que cria uma estratificação étnica, em que se calhar nós somos mais ou melhores do que os outros. Isso também pode ser verificado pelos tais tótems
Rui, que estava a falar há pouco. E falando também um bocadinho das origens, eu penso que sim, estará muito associada às questões territoriais e de bens necessários à sobrevivência e, portanto, a disputa pelos recursos necessários à sobrevivência terá também iniciado esta luta do nós contra eles e aqui mandamos nós e não dá para mais, porque se vierem mais já não dá para todos. Em relação aos privilégios e em relação à igualdade, penso que até é um tema que se calhar é mais recente, quando se começaram a construir mais uma vez estas narrativas de que há certas etnias, eu não gosto de falar em raças porque raça só há uma, que é a raça humana, depois temos várias etnias, e começaram-se a construir estas narrativas de que há uns que são mais privilegiados do que outros. E em que medida é que esses privilégios, ou seja, como é que esses privilégios foram construídos? Quando é que se começou a sentir a necessidade de haver igualdade? E depois está a questão da identificação cultural e a necessidade de pertença, que estava o Sérgio a dizer, a construção desses padrões de identificação, o receio da perda da identidade, porque há aqui uma confusão, ou pelo menos eu entendo isso dessa forma, porque nós não devemos deixar de dizer que as pessoas são diferentes em relação àquilo que o Paulo estava a dizer há pouco, da igualdade. É bom que haja essa diferença, porque é essa diversidade que nos torna mais ricos, que nos constrói mais. O que é difícil é existir entendimento nas diferenças entre as pessoas e perceberem que não é porque são diferentes que há uns que são mais ou menos que outros. Pronto. E existe muito essa noção que estavas a falar da ameaça da perda de identidade, porque o outro vem e ele é diferente de mim e ele pode abafar, ou seja, sobrepor a identidade dele à minha. Mas quantas vezes nós também... Ou seja, porque é que há algo, quais é que são as coisas em que nós temos medo de perder a nossa identidade e outras em que nós, de certa forma, também enganamos a nossa identidade e tentamos, por exemplo, mostrar uma coisa que não somos. E isso aí já não é tido como uma ameaça à nossa perda. Acho que isso acontece muito, por exemplo, quando nós, em vez de incorporarmos o outro, o toleramos apenas. A palavra tolerar é uma palavra que eu acho que vai nesse sentido dessa falsidade, mas quando incorporas, ou seja, quando a diferença do outro torna a tua vida mais rica, tu não precisas tolerar. Paternalismo, não é? Estás a falar de paternalismo, não é? Não estou a falar de paternalismo, estou a falar de tolerar. A palavra tolerar é uma palavra tola, porque é uma palavra que basicamente diz assim, eu estou num estágio superior e tu podes viver aí que eu tolero, mas não é assim. É incorporar o outro. Então é empatia. Exato, empatia, é baseado na empatia, exatamente. A incorporação é baseada na empatia. O tolerar, eu penso que não. Eu penso que é baseado só numa falsa, sei lá, a palavra agora. Bom, mas vocês entendem, não é? Sim, tolerar é mais similar, se calhar, a respeitar, não é? Exato. Simplesmente respeitar. E a empatia tem de estar mais relacionado com compreensão. E incorporação. Eu pelo menos penso assim, não sei. Desculpa ter-te interrompido, Raquel, tolerar, mas a propósito. Tolerar está mais associado a sofrer o que não deveríamos permitir ou o que não nos atrevemos a impedir. Mas também pode querer dizer consentir, permitir, deixar passar. E eu concordo um bocado com o Rui, embora tenhamos aqui um entendimento diferente da palavra tolerar, que tolerar não é propriamente, na minha perspectiva, não é propriamente a melhor abordagem. Porque tolerar quer dizer que eu não concordo e vou fazer de conta que, ok, eu vou deixar isto passar. Não gosto e vou deixar passar. Que é diferente de ter empatia com, eu posso ter impacto com, ou posso ter compaixão com, e ter uma opinião diferente, não quer dizer que eu esteja de acordo, mas aceito-a como válida, como dou-lhe direito de existência, dou-lhe igualdade.
a tolerância não me parece ser bem a mesma coisa, mas isto é só a minha perspectiva. Mas isso é que nós estávamos a dizer, Sérgio. Sim, 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 sim. Sim. Raquel, tinhas mais qualquer coisa para concluir, não é? Não, basicamente era isto. Ok, boa. Obrigado, Raquel. Nada. Ok, boa. Então, vamos passar agora à Isabel. De facto, eu vejo a coisa um bocado relacionada com coisas que o Sérgio disse e que a Raquel disse. Do meu ponto de vista, bem, eu sou bióloga e, portanto, há muitas coisas que eu vejo informado por essa perspectiva. Um ser vivo só existe enquanto ele é diferente do que o rodeia. A morte, na verdade, é quando o ser vivo já não é diferente do ambiente à volta dele. Portanto, nós passamos o tempo todo a despender energia para manter a nossa uma determinada temperatura, uma determinada estrutura, etc. Quando não conseguimos, no fundo, ficamos iguais ao que está à nossa volta. E, portanto, para mim, eu acho, e isto volta à coisa inicial do Peter, o fim e as origens e o fim. Portanto, as origens para mim são claras, o fim eu acho que ele não existe. É uma questão, a diferença é uma questão, é um sine qua non para a vida. Agora, as questões, as coisas podem ser estéreis. E a xenofobia é uma coisa estéril. É uma coisa que não tem nenhuma, não é uma força positiva, acho eu. Porque outra das questões importantes na biologia é a diversidade, que nos torna a comunidade muito mais resiliente a todos os choques. Por exemplo, para dar um exemplo ao contrário, agora nesta altura da pandemia, uma atitude não xenófoba, extremamente positiva que a DGS tomou foi lidar com todas as pessoas que vivem em Portugal exatamente da mesma maneira, sem ter em consideração se elas eram portuguesas, se não eram portuguesas, o que é que era, o que é que não era. E isso é uma atitude muito mais produtiva. Se tivesse definido os portugueses e os estrangeiros para um lado e uns para o outro, teria sido uma atitude estéril e inclusivamente nociva para a comunidade em geral. Desse ponto de vista, para mim é claro que a xenofobia é uma daquelas coisas que nós temos que permanentemente combater, um bocado como a rainha de copas, para estarmos sempre na mesma posição positiva e cada vez que não a combatemos estamos a recuar. Mas eu queria de facto evitar o racismo porque é provavelmente uma forma, como diz a Raquel, uma das formas da xenofobia, mas porque a xenofobia é muitíssimo mais corrente do que o racismo. Por exemplo, vamos lembrar na altura da Troika, por exemplo, o discurso... Desculpa, Isabel, podes repetir o que disseste? A xenofobia é mais quê do que o racismo? Mais corrente do que o corrente e eventualmente mais facilmente admissível em determinadas circunstâncias do que o racismo. Portanto, o racismo, todos nós, enfim, pronto, há com certeza pessoas que votam no Chega, etc, mas quer dizer, de maneira geral, as pessoas bem pensantes, de bons sentimentos, etc, consideram que o racismo é uma coisa má. Agora, se pensarmos, por exemplo, na época da Troika, e do que pessoas com todos os pergaminhos de bons sentimentos e de boas coisas diziam, por exemplo, dos alemães, salta imediatamente numa situação de tensão ou de crise, salta imediatamente o insulto xenófobo. Por exemplo, se eu me irritar com um dos meus irmãos, os insultos que eu uso para com ele são completamente diferentes daqueles que eu posso, inclusive, ser muitíssimo mais agressiva para um irmão meu do que para um chinês que me apareça sei lá, que me corta prioridade, faz de conta, no trânsito.
Mas a probabilidade de eu usar um insulto xenófobo para uma pessoa que não é da minha nacionalidade é enorme. Eu nunca consegui decidir se isso é mau ou se é assim. Quer dizer, sei lá, se calhar a pessoa também diz, olha com caixa de óculos, ou olha o gordo, eu não sei dizer. Não vou discutir, por exemplo, em relação ao racismo, se historicamente o peso do racismo ou o peso da xenofobia teve efeitos dramáticos. Obviamente, a xenofobia teve efeitos dramáticos ao longo da história, porque há uma série de guerras, etc., tal. Mas o reflexo da alteridade é imediatamente um insulto xenófobo que eu não tenho maneira de usar para o meu irmão. Posso escavacá-lo verbalmente ou até fisicamente, mas não posso usar essa coisa. Enquanto se eu tiver uma oportunidade de usar um insulto xenófobo, se calhar uso. E se calhar qualquer um de nós usa. E viu-se que as pessoas usaram na altura em relação aos alemães, ou podem usar em relação aos holandeses. Basta o Dijsselbloem dizer qualquer coisa, não sei quantos, aquilo salta a xenofobia toda, é simplesmente agressividade, com carinho, digo eu. Por isso, eu acho que não tem fim, mas que é uma permanente luta, requer eterna vigilância, como dizem os outros. Pronto, é só isso. Sim, obrigado, Isabel. Isso tem a ver com uma coisa muito simples, que é o tal sentido de identidade, que é quando alguém com quem eu me identifico, e portanto o exemplo da estrada, alguém me corta o caminho, e eu vejo que, ou alucino que, pelo aspecto, é um português, eu vou dizer, aquele não sei quantos, mas não vou generalizar aos portugueses, porque eu também sou português, então estaria-me a atacar a mim próprio, não é? Mas quando é um estrangeiro, não é? E eu consigo identificar essa nacionalidade, porque até pode ser português, mas pode ter uma aparência que eu alucino que é chinês, que é holandês, o que quer que seja, eu vou dizer, pois, porque é chinês, ou porque é holandês, ou porque é espanhol, ou porque é o que quer que seja, às vezes até pela matrícula, é não sei o quê. Sim, e isso é uma forma de xenofobia, sem dúvida, tem a ver com a tal questão da identidade. Se eu me identificar com a pessoa, eu vou especificar a pessoa única e não vou associar à identidade, mas se ela tem uma identidade diferente da minha, seja qual for este sentido de identidade, eu vou generalizar e vou dizer todas as pessoas que têm aquela identidade são assim. É por isso, se posso acrescentar só uma coisa, é por isso que eu não faço diferença entre a aversão e o medo, porque acho que na prática vem da mesma fonte, é só uma questão de... Sim, a fonte é a mesma, eu acho que são se calhar intensidades diferentes, não é? Se calhar a aversão é um medo mais pequenino, sim, e depois temos o medo, que é uma coisa mais intensa. Com as circunstâncias, com as circunstâncias, acho eu. Sim, e depois temos o pânico. Sim. Muito obrigado, Isabel. Eu gostei muito desta partilha. E finalmente, Peter, podias ter ficar para o fim e vais fazer agora aqui uma introdução e um resumo, provavelmente, não? Ok, sim, posso fazer um resumo porque eu estive a apontar também. Por acaso foi quando estavas tu a falar que eu consegui apontar menos porque eu estava a fazer outros apontamentos e não consegui captar tanto daquilo que tu disseste. Eu só falei 2 minutos. Pois, foste mais resumido também, foi isso. Mas, ok, então, sim, vou fazer um mini resumo em conjunto com a resposta. Então, o Rui levantou a distinção entre racismo e xenofobia, que é um ponto interessante. Falou também de xenofobia tem a ver com medo do estranho ou do desconhecido. A Raquel também falou se não terá mais a ver mesmo com o desconhecido do que propriamente de uma aversão a uma raça específica, mas mais o medo do desconhecido. E agora a Isabel também estava a referir a talvez a inevitabilidade desse fenómeno por questões psicológicas ou biológicas, ou
psicobiológicas, podemos dizer, uma predisposição para termos dificuldade em estarmos abertos ao desconhecido. Diferente. Desculpa? Ao diferente. Ao diferente. Pode ser conhecido, mas é diferente. Sim, é o não sim. Eu, o não nós. Sim. Há uma designação que eu não sei se foi criado pelo Robert Anton Wilson, que tirou muitas das ideias dele de um estudo dos comportamentos humanos. Em inglês chama-se ethology. Eu não sei qual é a palavra equivalente em português. Ethology. Etologia. Etologia? Como é que é? Etologia? Etologia, tira o H e põe um A. Etologia, é o estudo do... Etologia, ok. Podes resumir numa frase o que isso é em português? Porque talvez... Estudo do comportamento dos animais, ou em geral dos animais. É uma coisa de etologia, em princípio. Uma compreensão, eu não estou a te ouvir muito bem, desculpa Isabel, mas... O estudo do comportamento, behavior. Sim, baseado no estudo dos animais, não é? Entendendo melhor o comportamento humano baseado no estudo dos animais, é isso? Etologia é o estudo do comportamento animal. Animal, ok. E, portanto, nós somos animais também. Pronto. Sim. Então, o contexto aqui de citar isso é por haver uma compreensão melhor do ser humano através de estudar outros animais. Porque às vezes esquecemos de usar essa referência para nos entendermos melhor. E aqui é fechar o filho. Então a ideia de que o que eu estava agora a referir aqui, ele talvez inventou esses dois termos, que é neofobia e neofilia e neofobia. Ou seja, estar aberto e a gostar o que é novo, e por ser novo, desconhecido, não é? Vai dar a mesma coisa, não é? Ser novo e ser desconhecido, ou ter uma predisposição para ter receio, ter medo do desconhecido. Então, pulando já até para o que é que eu entendo como sendo o início e o fim da xenofobia, é entender esse mecanismo, o que é que nos torna abertos, até entusiasmados com o que é novo e desconhecido, ou nos deixa receosos do novo e desconhecido. E eu vejo isso como uma coisa que é mutável, não é uma coisa que uma pessoa ou é assim ou é assado. E é diferente do racismo no sentido que eu acho que a xenofobia é mutável pelo nosso estado anímico. Quando nós estamos confiantes, vamos ter mais predisposição para abrir-nos ao que é desconhecido, a sentir entusiasmo por uma coisa nova, uma experiência nova, uma conversa com uma pessoa diferente. Enquanto que, se nós estamos num estado anímico mais de insegurança, mais fechados emocionalmente, vamos predispor-nos a estar mais resguardados e procurar o que é familiar para ajudar-nos a sentir segurança. Então, é por isso, nesse sentido que eu digo que é mutável. De acordo com o nosso estado anímico, vamos ir mais para a neofobia ou neofilia. E isso vai influenciar se estamos a se sentir xenofóbicos, xenófobos, ou não estamos, ou até que ponto que essa xenofobia é ativada em nós. Enquanto que o racismo
são apenas a propor definições, não é? Isso é, outras pessoas vão definir de outras formas e vocês podem ter outras definições, mas proponho isso como maneira de explicar o meu pensamento, digamos. O racismo, eu diria que é uma coisa mais fixa, porque já tem a ver com uma doutrina, digamos, em que já se formula uma ideia que as pessoas são assim. Já é uma coisa que tornou-se consciente ao ponto de ser verbalizado. Já é uma espécie de crença ou doutrina. Enquanto que a xenofobia, eu iria distinguir como sendo uma coisa menos consciente, menos racional. Não estou a dizer que o racismo seja correto, mas é racionalizado. Não quer dizer que houve uma conclusão correta e racional, mas já houve uma tentativa de explicar de forma racional um ponto de vista. E então o racismo tem essa elaboração mental, conceptual. Ok, não quero. Minha ideia é tentar simplificar as coisas, e não sei se já estou a criar confusão, mas o meu interesse em abordar esse tema é porque eu acho que, entendendo o fenómeno, dá para abordá-lo de forma a mudar as coisas de forma positiva, porque enquanto se fala do racismo sem entender o que se passa, ou da xenofobia sem entender mesmo o fenómeno, é uma coisa que simplesmente vai perpetuar. E então, por isso me interessa, não só de forma teórica, académica, considerar o assunto, mas entender o que nos motiva a ser xenófobos e de que forma podemos ser levados a ser racistas. O Paulo referiu a uma coisa, o privilégio. Esse é um termo muito usado recentemente no discurso moderno. Acho que é a ideia de que, podia-se dizer até, temos o privilégio de podermos estar a usar o nosso tempo aqui de forma pacífica, casual, a falar desse tema, não é? Enquanto que há quem pode estar a lutar pela sua sobrevivência por causa da xenofobia, por causa do racismo, não é? Então temos o privilégio de estarmos aqui a falar de forma assim tão casual acerca do tema. Até não, se alguém tiver alguma dúvida acerca do que eu disse, se eu disse uma coisa que não fez sentido, ou se quiserem dar um feedback ou acrescentar algo ao que já disseram, acho que eu prefiro fazer aqui uma pausa em vez de estar a continuar a falar. Ok, Peter, muito bem. Foste até agora a pessoa que mais falou, 9 minutos, já descontando as intervenções. Okay. Muito bem. Então, quem é que segue? Quem é que tem alguma coisa a dizer? Eu posso falar Raquel? Agora? A Raquel fez assim primeiro. Okay. Raquel, queres avançar? Atenção ao micro. Liga ao micro, Raquel. Ok, já está? Estão a ouvir-me? Está ótimo, obrigado. Pronto. O que eu gostava, pronto, ele entretanto depois centrou-se mais na questão do racismo, mas voltando à parte da xenofobia, porque penso que o racismo é um subtema da xenofobia, portanto a xenofobia é o que engloba de modo geral, e depois temos vários tipos, não é, de xenofobia e até mesmo do racismo, que tem estado a falar sobre a masculinidade, e o machismo é um tipo de racismo. Pronto, depois aí vamos por aí abaixo, mas para manter na parte da xenofobia e o facto de ele ter falado em etologia e da neofilia versus neofobia. Isto a mim remete-me mais uma vez à questão de nós experienciarmos o outro e de termos empatia e compreensão pelo outro, e que está associado, a meu ver, mais uma vez, olha, ou como é que isto surge?
é a necessidade de controlo e de domínio dos bens. A nossa identidade pode ser um bem, enquanto nação que ou seja, que tem que competir com uma outra para se manter. Mas se formos às origens do território, eu penso que foi o bem primeiro pelo qual houve disputas, e mesmo até na etologia, se bem que a Isabel poderá dizer melhor do que eu, mas já se verificaram vários estudos, mesmo até do comportamento animal dos primatas, que para além de ser uma questão da defesa territorial pela sobrevivência através dos alimentos ou de outros recursos, fosse de alimentos, da água, etc., mas pela própria sobrevivência da espécie ou da sua hereditariedade. Portanto, eu quero que os meus genes continuem e permaneçam por aqui. E, portanto, há que dominar e controlar as fêmeas que fazem parte deste território e não deixar que um macho de fora do território venha, porque depois é dele que vai sobreviver, é dele que vai dar continuidade, mas são os meus recursos que lá vão estar a dar continuidade à dele, e isso não me interessa a mim. Pronto, eu penso que, em termos de etologia, posso estar errada, mas a Isabel poderá fazer uma correção, mas faz sentido e poderemos ver isto numa perspectiva evolutiva e da evolução humana também feita desta forma. Houve uma série de condições físicas que se foram alterando ao longo do tempo, também associadas a isto, no homem e na mulher. Mesmo até a própria monogamia passou a ser uma necessidade quando não o era. E se calhar o homem também tinha aí um bocadinho o receio do outro, será que este filho é meu, será que é do outro? E então a monogamia também vem aqui um bocadinho a entrar. Portanto, nós temos vários tipos diferentes de território. Pode ter começado a surgir o território em relação aos recursos, o território em relação à mulher e ao machismo, bom, enfim, em vários domínios. Em relação ao racismo, como uma doutrina, como uma crença, eu penso que essa crença, sim, acaba por ser doutrina, mas é mais um dogma, porque está generalizado de uma forma muito subtil, que nem sequer, muitas vezes, de formas tão simples, nós nos apercebemos desse racismo. Eu vou partilhar aqui uma coisa que eu me apercebi muito recentemente, há cerca talvez de um ano ou até menos, na escrita inteligente do meu telemóvel. A escrita inteligente do meu telemóvel, por exemplo, tem todas as terminações em O, portanto, quando eu estou a escrever um texto, eu, como sou de género feminino, tenho que alterar constantemente palavras para o género feminino, e eu às vezes penso, será que isto não é uma forma muito subtil de racismo? Porque uma mulher já é vista como supostamente mais compreensiva, mais facilitadora, não se importará de fazer esta alteração. Da mesma forma que há certas palavras que parece que estão associadas mais a características femininas e automaticamente vêm num género feminino e outras não vêm ao género masculino. Bom, são coisas muito subtis. E eu no outro dia eu comecei a analisar isto da escrita inteligente e comecei-me a perceber isto. E isto pode ser uma coisa muito silenciosa, mas que se calhar até existe e também constrói e contribui para esta racionalização subconsciente que existe do racismo em relação ao género. Pronto. E concordo contigo, Raquel, concordo absolutamente contigo. Aqui, pronto, faço a minha pausa. O que é que isto poderá estar a gerar no inconsciente das pessoas, não é? E desde pequenos, nas crianças, com este tipo de observações? Porque, por exemplo, eu ainda há pouco tempo dei este exemplo, não me lembro com quem é que foi. Se nós virmos um conjunto de engenheiros, não é? Nós dizemos engenheiros. Se nesse conjunto de engenheiros tiver 9 engenheiras e um engenheiro, nós continuamos a dizer engenheiros. Só que quando estão 10 engenheiras, é que eventualmente nós dizemos a palavra no feminino. E também existem diferenças entre feminino e masculino para determinadas profissões. Nós normalmente tendemos a dizer enfermeira, raramente dizemos enfermeiro, mas médicos tendemos a dizer médico em vez de médica, por exemplo. E culturalmente existe aqui uma distinção hierárquica.
ela na prática não existe, são ambos válidos, mas culturalmente existe aqui uma diferença. Eu gostaria de dizer, antes de passar ao Rui, só uma coisa muito rápida, que é, na minha perspectiva, o racismo e a xenofobia são ambos subtipos, têm intensidades diferentes e origens diferentes, provavelmente, em termos de detalhe, mas são ambos subtipos do preconceito. Eu acho que o pai desta coisa toda, e agora está aqui uma palavra masculina, ou a mãe desta coisa toda, é o preconceito. O preconceito sobre algo que não está sequer validado e nem sequer é esse o objetivo, validar. E com base nesse preconceito, onde ele for aplicado, nós chamamos de racismo, de xenofobia, de misoginia, do que quer que seja. Pronto, essa é a minha perspectiva, ok? Portanto, acho que o racismo não deriva da xenofobia, eu acho que o racismo e a xenofobia, entre uma série de outras coisas, derivam de um preconceito. O preconceito também é uma palavra interessante, que é um pré-conceito, ou seja, é antes de eu saber o que é, já estou a pré-conceber o que poderá ser. Estou a fazer um julgamento antes de dizer. Rui, desculpa esta minha intervenção assim no meio. Nada. Ótimo. Não há problema nenhum. Então, continuando, eu só queria fazer uma pergunta ao Peter, porque eu não percebi muito bem o autor que ele falou. Eu estava a falar do Robert Anton Wilson. Robert Anton Wilson, era isso, Peter? Não está a ouvir. Estava no mute. Sim, era o Robert Anton Wilson, é esse mesmo. Ok, era um mágico, não é? Um mágico. Não é? Ele era muitas coisas, sim. Sim, mas uma das coisas é mais. Eu agora ia continuar um bocadinho na sequência do meu raciocínio, ouvi as vossas discussões todas, acho bastante interessante os vossos pontos de vista, mas na sequência daquilo que eu ia a dizer, e antes se calhar depois de terminar depois com aquilo que eu acho que poderia ser o fim da xenofobia e dessa questão, não sei se conseguirei lá chegar, mas queria só dar um exemplo, por exemplo, bastante interessante sobre a questão das castas, por exemplo, na Índia. Segundo aquilo que eu estudei acerca desse assunto, e como vocês sabem, a Índia foi invadida pelos arianos, que era um povo branco ou caucasiano, que veio ali das estepes dos Urais da Rússia, e invadiu povos mais negroides que havia ali na zona do Afeganistão, ali ao pé do Ganges, portanto as culturas chamadas dravidianas, que eram culturas mais negroides e mais ligadas ao culto da fertilidade, ao culto da feminilidade, portanto da Mãe Terra. Existe esta ideia, depois, por exemplo, o Hitler também se inspirou um bocadinho nas tradições desses arianos, que eram povos conquistadores e guerreiros e que de certa forma impunham pela força, portanto, as suas conquistas e depois criaram uma sociedade de castas na Índia. Eu queria ressalvar, por exemplo, que essa ideia é uma ideia falsa também que se tem sobre uma Índia, digamos, mais recente, porque a ideia verdadeira de castas na Índia tinha a ver com uma coisa que eu acho bastante interessante e relevante trazer para aqui, que era com a ideia dos Brahmanes, que eram aquelas pessoas, digamos, mais visionárias, os xamãs da antiga Índia, aqueles que tinham uma capacidade de, digamos, de ver e de pressentir e de sensibilidade maior, que depois deram na casta dos sacerdotes, a capacidade de eles descobrirem a cor da alma das pessoas. Eu acho interessante esta ideia da cor da alma, não a cor da pele, mas a cor da alma. O que é isto da cor da alma? Relaciono essa cor da alma, por exemplo, com as ideias que Aristóteles também falava, que era a importância que cada ser humano tem na sua tónica de vida e na maneira como, na sua especificidade e naquilo que gosta de fazer, poder contribuir para uma sociedade mais vasta e sempre maior, de forma a incorporar sempre novas pessoas não através da conquista, mas através de uma sociedade cada vez mais plural. E a verdadeira essência das castas na Índia está relacionada com isso, está relacionada com a capacidade que, digamos, esses brahmanes tinham, de certa forma, ver a cor da alma e a tónica das crianças, aquilo que elas gostavam de fazer e de aproveitar, em vez de criar, portanto, uma pressão para eles se adaptarem à sociedade, criar uma sociedade sempre mais vasta, baseada nas tónicas de cada um. Por exemplo, havia pessoas que tinham tónica para
para o campo, para serem agricultores e gostavam disso e não ficavam minimamente desvalorizadas, por exemplo, em relação a um kshatriya, que era um guerreiro, ou em relação a profissões mais nobres, ou seja, todos tinham a sua dignidade numa organicidade una que tenderia a alastrar pelo mundo naquilo que, por exemplo, um autor também que eu estudei, que também é relacionado até com o Robert Anton Wilson, que o Peter falou, que é o Saint-Yves d'Alvidre, que é um escritor, agora não me recordo de onde é que ele é, mas ele fala exatamente disso. Agora perdi-me um bocado, mas ia dizer dessa capacidade que havia nesses tempos em que se fala dessa casta mais antiga, que era uma casta baseada nessas tónicas e nessa maneira de olhar para a forma como se integravam as pessoas na sociedade, independentemente da cor da pele, independentemente de tudo, porque olhar a cor da alma é olhar aquilo para que o ser humano tem mais jeito para fazer aquilo que ele mais gosta e criar aquilo que eles chamavam uma sinarquia. O que é uma sinarquia? Era um equilíbrio entre o poder temporal e o poder espiritual. Fazer uma espécie de uma ligação entre Jerusalém e Roma, pronto, transpondo aqui para o Ocidente, criar dois polos de equilíbrio, de forma que esses preconceitos, essa xenofobia, pudesse ser suplantada por uma visão mais espiritualizada, de olhar para o ser humano como parte integrante de uma sociedade global. Correu mesmo bem. Pronto. Correu muito bem. Correu muito bem essa história das castas. Pronto, e queria, acho que já passei os meus 4 minutos. Isto agora. 4 queria minutos. passar. Eu agora Obrigado, Rui. vou Isabel, para querias dizer alguma coisa? Eu só queria dizer que correu muito bem, a história das castas correu bem. Exato. Paulo. Eu vou aproveitar a deixa do Pedro, do Rui para as soluções, porque eu reuni 4 ideias para soluções e haverá mais e reuni 4. Eu nem sei se apresentava agora apenas 2. Soluções essas que não significam necessariamente, como a Isabel estava a dizer, que para acabar com a xenofobia, que se calhar pode ser impossível, isso era o que a Isabel estava a dizer, que poderá ser impossível, mas pelo menos para mitigar. E uma delas tem a ver com os média. Houve uma frase que alguém colocou há pouco tempo no Facebook do Saramago, que dizia que se estabeleceu e orientou-se uma tendência para a preguiça intelectual, e nessa tendência os meios de comunicação têm uma responsabilidade. E a filósofa e jornalista alemã Caroline Emke, eu não sei como é que se diz em alemão, Caroline Emke, disse que realmente é possível identificar características do ódio que passou a fazer parte da vida pública nos últimos anos, seja nos discursos dos partidos de ultradireita ou em protestos de grupos extremistas contra minorias. E diz ela que esse sentimento não traz nenhum ganho civilizatório. Civilizatório, sim. Segundo palavras dela, ela acrescenta que a imprensa tem sido ingênua ao dar espaço excessivo a esses movimentos, tornando-se cúmplice na normalização e na legitimização do ódio. Exemplo de programas de televisão que apresentam políticos bizarros como se fossem entretenimento. Então, uma das soluções que ela apresenta para conter o ódio, seria uma cobertura jornalística voltada para a defesa dos direitos civis. Portanto, é crucial, segundo palavras dela mesmo, é crucial que os jornalistas entendam que eles devem ser imparciais em relação a diferentes partidos políticos, mas parciais em relação à verdade e aos direitos humanos. Portanto, isto seria uma solução. Outra, e continuando, porque é uma segunda solução que ela fala, e também segundo palavras dela, outro caminho para mitigar o ódio é a possibilidade de que grupos historicamente excluídos possam vislumbrar uma vida melhor. A ideia aqui é que gays e refugiados, por exemplo, possam verbalizar a felicidade que querem, quebrando discursos simbólicos que os colocam como desviantes e diferentes. Eu posso
falar de uma terceira e quarta ideia, ou posso dar oportunidade para ainda falar dos assuntos que estavam para trás e destas duas ideias. Ok, Paulo. Muito obrigado. Mais alguém quer acrescentar? Posso acrescentar uma coisa? Ok, boa. Acerca dessa ideia da imprensa, lembrei mais uma vez, na época da Troika, e na época dos alemães, e na época do Schäuble. Uma das coisas que me chocou imenso no discurso público, por exemplo, foi nomeadamente eu até escrevi para o Jornal de Negócios, o Jornal de Civil, que não me ligou nenhuma, várias piadas e várias coisas do João Quadros a propósito do Schäuble na cadeira de rodas. E, portanto, isto só para dizer que é muito fácil, nós podemos dizer que podemos acantonar o comportamento execrável na extrema-direita, mas é só para lembrar que não estamos nunca, nenhum de nós, nem nenhum das nossas comunidades, ao abrigo desse tipo de comportamento de ódio. Pronto, é só para dizer isto. Ok. Obrigado, Isabel. Ok, quem é que segue? Eu gostaria de comentar o que tu disseste, Sérgio, de que o pai ou a mãe disse tudo, sistemas de racismo ou xenofobia é preconceito. Eu acho que o preconceito vem da mesma fonte, não é um ponto de base. É um fenómeno que surge a partir do medo, ou seja, a razão por propor aqui essa ideia de que há um início e um fim é porque há algo específico que está na raiz, que é o medo. E entendendo isso, entendendo que se nós lidarmos, por assim dizer, com o nosso medo, alteramos a dinâmica toda do preconceito, da xenofobia, do racismo. É tudo numa linha que tem essa raiz, o medo. Eu discordo que o preconceito vem do medo, mas concordo que o preconceito pode gerar medo, porque eu posso ter um preconceito em relação a um comportamento de alguém e dizer, é uma pessoa distraída, não é? Todas as pessoas que são dali são distraídas. E portanto eu estou a usar o preconceito e não tenho propriamente medo disso. Portanto, o preconceito eu estou a pré-conceber qualquer coisa antes de a validar. Agora, ela pode-me gerar ou não medo, e esse medo pode ser expresso de muitas formas, através do racismo, xenofobia e por uma série de outras coisas. Era este o meu ponto de vista, atenção. Eu vou contestar um pouquinho o que estás a dizer, porque eu acho que quando nós estamos mesmo sem ansiedade, e isso podemos às vezes só sentir momentaneamente, porque a norma é termos um certo nível de ansiedade. A norma então é também ter um certo nível de preconceito. E a palavra preconceito também tem digamos assim, uma gama de ser quase associado a aversão ou simplesmente uma ideia, sem aversão propriamente, mas uma ideia, um conceito, um conceito já existente, não é? Mas sem aversão propriamente. Sim, mas quando nós estamos livres de ansiedade, os preconceitos também evaporam. Há uma abertura que nos deixa simplesmente abertos ao desconhecido. Eventualmente pode acontecer. Disponíveis. Então, por isso que eu diria que talvez a palavra medo seja um bocado forte, mas ansiedade associado ao medo, ansiedade aqui como uma coisa, gera a necessidade de agarrarmos a preconceitos, não é? A referir ao passado para quase como um resguardo que nos permite enfrentar o presente. É uma espécie de reação de medo. Recorrermos a preconceitos para gerir o presente.
Ou de simplificação, Peter, porque é extremamente complexo guardar detalhes de... Nós somos todos diferentes, não é? E a nossa necessidade biológica, em termos de gestão de informação cerebral, para colocarmos as coisas em caixinhas, facilita-nos muito os processos mentais. É muito mais fácil eu observar uma coisa de fora e é uma coisa amarelada que tem riscas vermelhas e azuis e cor de laranja, e eu digo é uma coisa amarela, do que dizer é uma coisa amarela que tem 3 riscos laranjas, 3 bolinhas azuis e mais não sei o quê. E a outra ao lado, que é muito parecida, só que em vez de ter 3 riscas laranjas, tem 4. E já é uma diferença. Portanto, nós generalizamos. E generalizamos e dizemos, são coisas amarelas. Não é? Portanto, aplicamos isto aos comportamentos das pessoas, ao aspecto físico das pessoas, ao status das pessoas, à identidade nacional das pessoas, o que quer que seja. E isto não gera necessariamente medo. Agora, eu posso depois sentir medo em relação a isso, porque é uma coisa diferente, como a Isabel falou, e como a Raquel também falou, é uma coisa que é diferente e sobre a qual eu posso ter medo. Então começam a surgir uma série de ramificações. Eu peço desculpa, a Raquel e a Isabel disseram que querem falar, não me recordo quem é que foi primeiro, mas acho que foi a Raquel, não foi? Não sei. Igual. Ok, Raquel, então. Apesar de serem coisas diferentes, eu aqui estou num ponto de vista mais próximo do Pedro. Do Peter. Sim. Que a origem, mas acho que isto, lá está, depois nós também temos outras coisas que são as crenças, que são, pronto. Mas que a origem do preconceito, portanto, o que é? O preconceito é uma ideia pré-concebida, portanto, é uma ideia que nós temos antes de conhecer, portanto, à partida irá ser errada porque é uma ideia do desconhecido, daquilo que não se sabe, que não se conhece. E tendencialmente, quando nós vemos certas características, como estavas a dizer agora, nós temos a tendência de catalogá-las e rotulá-las e colocá-las numa determinada caixa que pertence a todas aquelas aprendizagens que nós temos que se assemelham a isso. Neste caso seria o amarelo, não é? Como estavas a dizer. Sim. Mas isto tem um ponto que é o ponto da aceitação, que é mais uma não aceitar que é diferente e que se calhar eu não posso colocar na caixa do amarelo. E o facto de isto gerar um conflito interno em nós, de aceitação ou não aceitação, é o tal medo. É o tal medo, e o medo de, ou seja, eu até escrevi, é o medo de não aceitar, o preconceito é construir uma justificação mascarada do medo. É nós tentarmos, porque nós humanos temos que ter sempre ficheiros para tudo, temos que ter uma justificação. Temos que justificar porque é que tu dizes isto e porque é que existe daquela maneira. Portanto, sem uma justificação nós não conseguimos dormir descansados, não é? E penso que aqui a essência, no meu entender, dos problemas, todos, a origem toda é mesmo o medo. Eu não se querer... lá está, é o medo de não saber, o medo de não compreender, o medo de não conseguir, o medo... E eu acho que a origem, ou seja, o oposto do amor não é o ódio, mas é o medo. Se nós queremos chegar ao amor, que é à compreensão e à concordância, seja por tolerância, por empatia... É a abertura, portanto. É a abertura, não é? E será a linha máxima disso será o amor, não é? É aquilo que rege esse tipo de pensamento. O oposto não será o ódio, mas será o medo, porque o ódio é só uma justificação do medo, é no meu entender. É uma expressão, é uma reação. Sim, eu vou no fim de tudo ler aqui um livro que eu gosto muito, que eu digo que é a minha Bíblia. O livro inteiro? Não percebi. Vais ler o livro inteiro? Oh, Paulo. Não, o livro uma parte. É muito pequenino. Chama-se Preceitos de Vida,
do Duc Barry Poncher, e ele tem um capítulo que fala sobre o livro, mas fica para o final. Obrigada. Obrigado, Raquel. Isabel? E o Rui também estava a querer dizer. O micro, por favor. Estava a dizer, é a Isabel agora? Eu estava a dizer que estou de acordo com o Sérgio. Eu acho que o preconceito é um mecanismo. Nós normalmente usamos o preconceito no sentido negativo, mas de facto é atribuir, e eu acho que para mim ele tem razão, que é, temos a nossa maneira de organizar a informação e, portanto, dizemos que sei lá, os espanhóis falam muito alto, os alemães são muito organizados, e podem ser coisas positivas e coisas negativas, e depois ficamos muito espantados quando determinados povos se comportam de uma maneira que não estamos à espera. Por exemplo, que os suecos, entretanto, comecem a fazer não sei o quê, quando nós esperamos que eles tenham sei lá, quando os suecos não sabem contar os números de mortos deles da Covid, porque só sabem contar os números um mês depois, nós ficamos completamente perdidos porque achamos que eles têm umas estatísticas ótimas e que são muito organizados e que não sei quantos, como carga d'água, que eles não sabem quantos mortos é que têm de Covid de há 15 dias para cá. Não. E isto é um preconceito positivo, não costumamos usá-lo nesse sentido, mas eu acho que é um preconceito, é uma forma de organizar as coisas. Agora, que o medo está na origem dos nossos problemas, isso acho que sim também. Eu acho que quando nos sentimos particularmente vulneráveis, foi no caso da Troika, é agora no caso da Covid, ou noutra altura qualquer, quando nos sentimos particularmente vulneráveis, tendemos a reagir com maior agressividade. Pronto, eu digo vulnerabilidade, podemos dizer medo, podemos dizer o que quiser, mas normalmente é uma atitude defensiva. Mas o preconceito para mim é lidar com um grupo de pessoas como se elas fossem todas iguais. As mulheres são assim, os homens são assados, não sei o que, os pretos são assim, os chineses são assados, pronto. E isso é uma maneira muito grosseira de organizar as coisas, o nosso comportamento. Obrigado, Isabel. Rui, querias... Eu estava só... Rui, desculpa, permites dizer uma coisa rapidinha? Força. Mesmo rápida, porque eu concordo essencialmente com o que o Sérgio e a Isabel estavam a dizer, mas em relação ao preconceito, ponho-vos uma questão para tentar esclarecer o que é que eu estava a querer dizer, que é, imaginem, sim, o preconceito é uma maneira de organizar a nossa experiência, não estou em desacordo com isso, mas uma pessoa muito experiente não é uma pessoa mais preconceituosa, necessariamente, pode ser, mas a ideia de que é apenas uma maneira de organizar as nossas experiências é um mecanismo. Daria a entender que a pessoa mais experiente do mundo vai ser a pessoa mais preconceituosa, porque tem mais conceitos para organizar. Tem mais conceitos que adquiriu, então é preconceituosa, porque o mecanismo esteve em ação, então tem todos esses conceitos já preparados, porque é tanta experiência que teve. É uma forma que certas pessoas usam mais que outras. Eu diria que é um mecanismo, como a Isabel estava a dizer, e concordando contigo, John, Peter, desculpa, há bocado aquele tratado por John e agora estou aqui. Peter, concordando contigo, o preconceito é apenas... Ou seja, eu não colocaria uma pessoa mais experiente, colocaria uma pessoa sábia. Ele vai continuar, ou ela vai continuar a usar preconceitos na mesma. Eu prefiro chamar-lhes, se calhar, generalizações, porque com base em algum critério ou em alguma coisa que seja mais visível ou mais palpável, seja lá aquilo que for, vai atribuir um rótulo. A pessoa mais experiente, como tu disseste, eu prefiro colocar, o que vai fazer é, eu tenho a noção que eu estou a pré-rotular. Okay? E agora posso usar isto de alguma forma, que é, eu não me vou preocupar agora com isto, eu vou usar este rótulo, ou vou dar oportunidade para abrir espaço e ver se é de facto assim ou não. Né? E ir, se calhar, com uma mente principiante, por exemplo, esquecer o rótulo que colocou, ou seja, o pré-conceito, e ir com mente aberta. Acho que era isto, não sei. Acho que aí chegamos à distinção importante, que é termos a capacidade de generalizar ou termos
ou fazemos generalizações inconscientes. Fazemos generalizações inconscientes e podemos estar conscientes disso e usar ou não essa generalização. Parece-me uma contradição, mas a distinção que eu acho que é útil é entre fazermos generalizações conscientes para comunicar, porque é útil para comunicar, ou até para organizar nossa experiência. Mas é uma diferença entre fazê-lo conscientemente ou estarmos sujeitos a acreditar as nossas generalizações que fizemos inconscientemente. Sim. E assim estamos mais cegos em vez de mais organizados, porque já não estamos a ver as coisas como elas estão, com a abertura ao presente. Estamos com um filtro Peter, forte. sou inclinado a concordar com ambas as afirmações, que é nós fazemos generalizações conscientemente, porque isto também nos é útil, facilita muita coisa, e fazemos muitas generalizações inconscientes, algumas das quais nós conseguimos trazer para o consciente se estivermos atentos, se observarmos com atenção. Muitas delas, provavelmente a maioria, passam por baixo do radar e nunca nos vamos aperceber, a não ser que alguém nos chame a atenção. Aliás, o simples facto de estarmos aqui a falar é um resultado de uma generalização que estamos a fazer, porque a única coisa que temos acesso em termos visuais, auditivos, já não vou dizer em termos sinestésicos, é o que temos agora, e, no entanto, tudo isto pode ser ilusório. Rui. Isto pode não passar de uma mega alucinação, neste caso conjunto entre 6 pessoas. Então, pronto, agora vou falar então. Sim, eu inclino-me um bocadinho mais para o lado da Raquel. Eu acho que na base de tudo está o medo e não o preconceito. Porque é assim, isto tem tudo a ver com o nível de intensidade da ameaça. Por exemplo, vamos supor que agora... Eu peço desculpa, Rui. Peço desculpa, mas quando tu dizes que na base de tudo está o medo e não o preconceito, eu não disse que na base disto tudo estava o preconceito. Mas eu não estava a falar agora de ti, estava a dizer... Sim, era só para esclarecer, porque sim. Aquilo que eu disse é que estas coisas de que estamos a falar têm origem no preconceito, mas estas coisas são movidas, tal como tu disseste e como o Peter disse e a Raquel também, pelo medo. Atenção. Exatamente. O preconceito pode gerar medo ou não, ok? Ou seja, quando gera medo, depois, pronto, é isso. Aquilo que nós não faz mal. Aquilo que nós estamos a dizer, no fundo, é que a emoção prevalece inicialmente sobre o pensamento. Ou seja, em primeiro lugar, há uma emoção que mete em movimento o pensamento. E eu, por exemplo, eu acho que tem muito a ver, portanto, eu estava a dizer que concordo um bocadinho com aquilo que a Raquel estava a dizer, porque eu acho que o preconceito tem a ver com o nível também de intensidade da ameaça. E vou-vos dar um exemplo, aliás, vou dar 2 exemplos. Na antiguidade, por exemplo, imaginem quando os espanhóis montados em cavalos chegaram ao México. Pareciam um outro ser. Eles não conseguiam dissociar o cavalo do homem. Então é como se fosse uma espécie de extraterrestres que acabassem ali de chegar. E agora faço-vos a pergunta que para mim tem um bocadinho a ver até com a questão do fim deste assunto, que é a xenofobia. Imaginem que chegava uma ameaça extraterrestre ao planeta Terra. Vocês acham que a xenofobia ia se aguentar perante uma situação dessas? Não ia. Ou seja, tinha a ver com o nível de intensidade da ameaça. Uma ameaça um bocadinho maior, e neste caso seria bastante maior, o medo, não é? O medo em relação à chegada, e nesse sentido seria impossível, dadas as circunstâncias e o alarmismo gerado, aliás, seria a união, neste caso, em relação ao estrangeiro, que seria o alien, seria o extraterrestre chegava. O extraterrestre chegava... Que isso seja o tema da próxima conversa. Portanto, esta ideia... Oh, Rui, não. Rui, posso dizer uma imagem que ilustra o que tu estás a dizer? Lembras-te do filme do Tim Burton, do Mart Attack, em que o extraterrestre está com uma pistola numa mão a matar os seres humanos e com o outro um cartaz a dizer "We come in peace"? Eu não vi esse filme. Opa, é lindo, ele está a matar os humanos e no outro diz "We come in peace, we come in peace", ou seja, realmente é o que tu estás a dizer. O medo não aguenta depois todas as nossas estruturas que a gente possa fazer. O que eu estava a dizer é que o preconceito tem a ver com o nível de intensidade da ameaça. Se tu aumentas o nível da ameaça,
aquilo que inicialmente é o preconceito tende-se a unir com outros preconceitos em função da ameaça decorrente. Isto tem sido assim ao longo da história da humanidade. Sendo também uma coisa subjetiva e não necessariamente objetiva, não é? É exatamente a mesma coisa do que a ideia de neofobia e neofilia. Estás a dizer, em outras palavras, exatamente a mesma coisa. Eu estou a pôr uma situação extrema. O alien é que é o Xenos. É. Diz? Alien. O alien é que é o Xenos. Portanto, Exato. a xenofobia é transferida para o extraterrestre. Para mim é igual. Exatamente, acaba por ser. Mas isto tem a ver com a questão. Minhotos e alentejanos a lutar contra espanhóis. Não, é diferente. Um alien é diferente de pôr os portugueses contra espanhóis. Não, é um bocadinho diferente. Não, tens minhotos e alentejanos a lutar contra espanhóis. Exato, mas o que eu estava a dizer era que numa situação, isto é um exemplo um bocadinho esdrúxulo e um bocadinho no limite, mas era no sentido da questão do fim da xenofobia. Eu sinceramente, agora pondo de lado essa paródia dos aliens, agora para eu terminar a minha intervenção, eu acho que não vamos ter muito fim à vista nisso, porque eu acho que a questão da globalização e o multiculturalismo e a forma como se tem feito de uma forma artificial tudo isto, não proporciona, até mesmo pela pressão dos mídia, e o Paulo falou um bocadinho nisso, na forma como se lida com tudo isto, acaba por não ser natural, é uma pressão que leva a que as pessoas nunca vão conseguir resolver, pelo menos do meu ponto de vista, tendo em conta a globalização como está a ser feita, e neste caso já nem sei se há globalização por causa da Covid, mas eu acho extremamente difícil isto desaparecer, a não ser pela tal evolução da consciência que eu já falei na última vez. Pronto, mas não vou agora estar a falar do que é que isso seria, porque isso também seria estar a tirar, englobaria uma conversa muito maior, mas acho difícil vir a desaparecer no modelo atual de sociedade e na maneira de pensar das pessoas, até mesmo por tudo aquilo que também vocês disseram. Sim, eu insisto no tema dos mídia, porque o David partilhou aquele vídeo em que explica com um gesto completamente inocente, que era este, de dizer que está tudo ok. Desculpa, tu não estás agora no meu ecrã. Qual é o gesto? Não consegues ver o gesto? Agora vejo. Este assim? Sim. É um gesto que simbolizava, penso que de uma forma global, no mundo inteiro, de que estava tudo ok. Começou a ser utilizado pelos movimentos mais radicais à direita para simbolizar a supremacia branca, penso que era isso. E essa imagem foram os mídia que ampliaram, foram os mídia que acabaram por criar. E os mídia podiam ter um papel de desmistificar e de voltar a devolver à imagem um valor original, mas não o fazem, porque os mídia ampliam todo este medo que vocês estão aqui a falar. Eu aproveitava já para falar da terceira e quarta ideia, apesar deste tema do medo, eu gostava imenso de continuar e acho que o Peter gostava imenso também de desenvolver para as áreas do autoconhecimento que poderiam ajudar a mitigar a xenofobia, mas para dar outras perspectivas diferentes. Eu hoje perguntei nas redes sociais o que é que as pessoas achavam que podia ser feito para acabar com a xenofobia e a palavra mais comum utilizada foi a educação. E de facto, como dizia o Trevor, acho que era o Trevor, um apresentador, Trevor Noah, dos Estados Unidos, sim. Ele dizia que, por exemplo... Ele é sul-africano, não é Exato, nos Estados Unidos, mas é sul-africano. Exatamente. Ele dizia, por exemplo, na polícia da Califórnia, que é onde existem mais mortes associadas à brutalidade, à violência da polícia, mesmo que não seja per capita, porque a Califórnia tem muita gente, mas pronto, em número total é onde existe mais violência e morte. Ele diz que o Estado, portanto, promoveu ações de educação na polícia e que isso baixou, eu agora não me recordo o número, mas foi assim um número perto dos 30%, bastante grande, o número de violência, de casos reportados de violência ou de mortes. E de facto existem vários estudos, se quiserem pesquisar na internet, vários estudos que dizem que a educação que se pode dar, por exemplo, às forças de segurança, trazem benefícios. Como, por exemplo, eles ficam muito menos propensos a envolver-se em comportamentos pouco éticos, muito menos propensos a usar a força como primeira resposta,
têm uma maior aceitação das minorias, da diversidade cultural, melhoram as suas capacidades de comunicação, há muito menos queixas da parte do povo, e pronto, e são imensos benefícios, só estou a trazer para aqui aqueles que têm mais a ver com o tema da xenofobia. E outra coisa que talvez as pessoas também ignorem é que existe um documento que se chama o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. E ao contrário de que algumas pessoas pensam, e eu percebi-me disso, as pessoas pensam que a escola não tem a obrigação de dar valores morais aos alunos, no entanto tem sim, tem essa obrigação e está escrito neste documento. Existem alguns valores que têm a ver com responsabilidade, e não vou estar aqui a enumerar, mas dois eu foco em particular. E, portanto, as escolas, o documento diz que todas as crianças e jovens devem ser encorajados nas atividades escolares a desenvolver e a pôr em prática estes dois valores que eu vou sublinhar. Cidadania e participação, portanto, demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos humanos. Negociar a solução de conflitos em prol da solidariedade e da sustentabilidade ecológica. E o outro é a liberdade, que diz manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na cidadania, na equidade, no respeito mútuo e na livre escolha e no bem comum. Portanto, a educação é de facto algo que, na minha perspectiva, deve ser contínua em várias atividades centrais na sociedade. As forças de segurança e, por exemplo, na educação, os professores, médicos, políticos, algumas atividades que lidam muito com o público ou que são essenciais para assegurar as liberdades, a saúde, a educação do público e deveriam ser educadas. A quarta solução tem a ver com aquilo que o John McWhorter, que é um linguista e professor norte-americano, que diz que fala da terceira onda dos movimentos antirracistas, diz ele que é um caminho sem saída. E o John McWhorter é um professor e tem o privilégio de dizer que os movimentos antirracistas são vistos como são uma religião e tem o privilégio porque ele é preto. Ele diz que chama estes movimentos de religiosos que apregoam a cultura da vergonha e são sinalizadores de virtudes. E o que ele fala, e volta ao tema dos mídias, é que, por exemplo, existem temas que alguns chegaram até nós, mas que nos Estados Unidos foram amplamente propagandeados pelos mídias de casos de violência contra a polícia, e então ele tem um programa em que ele dá um exemplo. A polícia matou este miúdo de 14 anos. E o que as pessoas não sabem é que na semana... E o miúdo era preto. O que as pessoas não sabem é que na semana seguinte a polícia matou um miúdo de 14 anos branco, porque não foi noticiado. Depois falam de um caso qualquer de um polícia que matou também um preto numa situação completamente estúpida, que não fazia sentido o uso da brutalidade da força policial. E ele aponta, mas as pessoas não sabem que uma semana antes houve também um caso com um branco porque isso não foi noticiado. Ele diz que podia estar ali 20 minutos a falar de casos em que aconteceu nas mesmas situações com brancos. E ele depois diz muito bem que, mas atenção, que isto tudo obviamente que tem coisas por trás, tem a ver com o fato de os pretos nos Estados Unidos estarem mais associados à pobreza. Eu agora já não me lembro muito bem de como é que ele apresentou, mas ele desconstruiu, e aqui a Raquel também no outro dia teve-me a explicar que a palavra desconstrução tem outro valor e não só pejorativo, como eu estava a pensar. Ele desconstruiu que, de facto, que esta discriminação vai sempre existir enquanto houver pessoas que forem mais pobres que outras. E neste caso, as pessoas mais pobres, neste momento, nos Estados Unidos, são os hispânicos, são os pretos. Pronto. E a mensagem que eu acho que ele quis passar é que sermos anti qualquer coisa é um princípio errado. Porque
já está a partir do princípio em que existe uma superioridade moral. Portanto, se o racismo é uma nítida, é mais do que superioridade moral, mas pronto, só para efeitos comparativos, se é uma nítida superioridade moral de determinada raça, ou a xenofobia é uma nítida superioridade moral aos estrangeiros ou a certas coisas que são diferentes, ser anti as pessoas que são xenófobas é também estar a dizer, ok, eu também sou superior a ti que és xenófobo. Acaba por estabelecer aqui um paradoxo, em que ambos estão a dizer que são superiores a determinadas pessoas. E isso pode funcionar mal, porque pode funcionar para uma luta, para a tal cultura da vergonha, da sinalização das virtudes, para as pessoas sentirem sentimentos de culpa, e portanto, mais do que ser anti e de passar uma mensagem de superioridade, é promover então a equidade, é promover a igualdade, é educarmos para a mensagem positiva e a mensagem que somos todos iguais. Vou só dizer aqui um parênteses. Equidade e igualdade não são a mesma coisa. Exatamente. Ser equitativo é conseguir que uma pessoa menos favorecida consiga ter acesso, supostamente, não é? Nos países ocidentais democráticos, tudo está ao alcance de todos, mas não está acessível para todos. Neste caso, quando falamos de educação, vamos imaginar, por exemplo, não é que eu conheça bem a realidade norte-americana, mas falando dos Estados Unidos, sabemos que existem bairros onde só vivem pretos e que eles têm acesso a uma determinada escolaridade e a um determinado tipo de ensino, que não corresponde ao ensino que outras crianças brancas têm. Portanto, isto logo aí, além de já serem bairros por si só desfavorecidos, vai perpetuar essas desigualdades que, mesmo que nós tentemos num futuro que elas sejam igualitárias, nunca vai ser equitativo. Portanto, há uma imagem muito gira sobre igualdade e equitatividade, que é, nós temos pessoas de várias alturas e um muro alto, e todos querem ver para além desse muro. E então são atribuídas caixas a cada uma das pessoas, mas como há pessoas que são mais baixas do que outras, há pessoas que continuam sem conseguir ver para lá do muro. Portanto, aí há outras pessoas que, como são mais altas, apesar de só terem uma caixa, como qualquer uma das outras pessoas, já conseguem ver e estão muito acima do muro. Então, se calhar, essa pessoa só necessitaria de uma caixa e a outra pessoa de ter duas para poder ver também. Portanto, e aqui é que se faz a equitatividade, que é todos conseguirem estar ao mesmo nível, que é uma coisa diferente da igualdade, porque tu podes atribuir igualdade, que é tu dizeres que tudo está disponível para todos e todos podem chegar lá, mas nós sabemos que isso não é verdade e que não está ao alcance de todos e que lá está, há pessoas que acabam por ser mais privilegiadas, porque há coisas que são estruturais e que favorecem. Ainda bem que falas disso, Raquel, porque há uma situação em que nós temos, para promover a equidade, provavelmente que estabelecer cotas para minorias, por exemplo, para promover a equidade. E isso depois pode provocar uma reação da parte da maioria a pensar, então isto já não funciona por mérito, onde é que estará o equilíbrio? Pois, mas será que primeiro, e antes de chegar aí, nós temos de dialogar e fazer entender como é que os privilégios têm funcionado? Há um outro vídeo também muito bom, e eu penso que aquilo é numa escola, num liceu, nos Estados Unidos, e acho que é um professor de educação física que coloca os vários alunos numa linha e que vai dizendo agora... Fazendo perguntas. Uma série Dê um passo em frente se tiver... Pronto. Exatamente. E é nítido aí que todos eles estavam na mesma escola, portanto, todos eles têm disponível a mesma coisa e têm acesso à mesma coisa,
mas nem todos eles vão ter acesso equitativo ao futuro de forma igual. E esse exercício foi feito de uma forma muito simples e observa-se quem é que são os grupos, os nichos privilegiados. Pronto, eu disse que ia ler aqui uma das... Há várias, mas vou deixar esta convosco, e que diz: o espírito confuso, deformado pelo medo, reflete o caos do mundo e as suas contradições. O espírito liberto do medo reflete a harmonia do mundo, a sua unidade, a sua beleza. Tudo depende do teu olhar sobre ti próprio. Até à próxima. Fantástico. Adorei essa frase. Obrigado, Raquel. Obrigado. Grato, Raquel. Adeus.